Você já sentiu o peso de uma mágoa tão profunda que parecia fazer parte do seu DNA? Como se aquela ferida tivesse se incorporado à sua identidade, moldando quem você é e como você vê o mundo. Talvez você acorde todos os dias e a primeira coisa que sinta seja aquela dor familiar. Talvez você reviva aquelas palavras, aquele momento, aquele abandono, como se o tempo tivesse parado naquele instante preciso em que seu coração foi partido. Talvez você tente seguir em frente. Talvez você diga a si mesmo que já superou. Mas então, um cheiro, uma música, uma data no calendário. E tudo volta como se fosse ontem. Como se aquela ferida ainda estivesse aberta, sangrando por dentro, mesmo que ninguém mais possa ver. Você já se perguntou por que algumas dores parecem não cicatrizar, não importa quanto tempo passe? Por que algumas pessoas conseguem seguir em frente, enquanto outras parecem presas em um ciclo interminável de mágoa e ressentimento? E se eu te dissesse que o que mais te aprisiona não é o que te fizeram, mas o que você ainda não conseguiu soltar? Porque existe uma verdade que raramente nos contam sobre o perdão. Uma verdade que dói, mas que pode ser o começo da sua libertação. O perdão não é um presente que você oferece a quem te machucou. Não é um ato de bondade para quem não merece. O perdão é, na sua essência mais pura, um ato de amor próprio. É a chave que você usa para abrir a sua própria cela. Quando você se recusa a perdoar, você não está punindo o outro. Você está carregando o peso da mágoa, enquanto a outra pessoa, muitas vezes, segue em frente sem olhar para trás. E a pergunta que precisa ser feita é: quanto tempo mais você vai continuar carregando esse fardo que não é seu? Eles tiraram um pedaço da sua vida. Não permita que levem o resto também. Se essa pergunta tocou em algo dentro de você, deixa um like e fica comigo. Porque hoje vamos falar sobre a coragem de perdoar. Não por eles, por você. Viktor Frankl não era apenas um psiquiatra brilhante. Era um homem que viveu o inferno na Terra. Após sobreviver aos campos de concentração nazistas, onde perdeu quase toda a sua família, incluindo sua esposa grávida, Frankl chegou a uma conclusão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o sofrimento humano. Não é o que acontece conosco que determina nossa vida, mas o significado que damos ao que acontece. Pense nisso por um momento. Frankl perdeu tudo: família, carreira, dignidade e saúde. E ainda assim, em meio ao maior horror que a história já testemunhou, ele descobriu uma verdade fundamental. Ninguém pode tirar de nós o poder de escolher o significado do nosso sofrimento. Quando alguém nos fere profundamente, seja um parceiro que traiu, um pai que abandonou, um amigo que nos apunhalou pelas costas, um familiar que abusou da nossa confiança, imediatamente criamos uma narrativa para dar sentido. Fui traído porque não sou suficiente. Fui abandonado porque não mereço amor. Fui rejeitado porque há algo fundamentalmente errado comigo. Essas histórias que contamos para nós mesmos não são fatos, são interpretações. E é aqui que a ferida original se transforma em algo muito maior e mais tóxico, um vazio de sentido. Para Frankl, o ser humano não é movido primariamente pela busca de prazer, como diria Freud, ou pela vontade de poder, como afirmaria Adler. O que nos move, no fundo, é a busca por significado. E quando o sentido se perde, a alma adoece. Não clinicamente, não biologicamente, mas existencialmente é o que chamamos de vazio existencial. Aquela sensação de que algo fundamental está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. É aquele eco interior que pergunta: é só isso? É assim que vai ser pelo resto da minha vida? É exatamente o que acontece quando nos recusamos a perdoar. A mágoa deixa de ser apenas um sentimento e se transforma em nossa identidade. A história que contamos para nós mesmos e para o mundo se torna: sou aquele que foi ferido. Sou aquele que foi abandonado. Sou aquele que não foi amado como merecia. E sem perceber, entregamos o poder sobre nossa vida a quem nos machucou. A pessoa que nos feriu talvez tenha ocupado minutos, meses ou alguns anos da nossa existência. Mas quando nos recusamos a perdoar, damos a ela o resto da nossa vida. Como diria Frankl,
Entre estímulo e resposta existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. Esse espaço, essa pausa, esse momento de escolha, é aí que a magia acontece. É aí que você pode decidir: vou continuar sendo definido por essa dor ou vou usar essa dor como matéria-prima para me transformar em algo maior? O não perdão é como beber veneno todos os dias esperando que o outro morra. É você quem se intoxica. É você quem vive preso a um passado que não pode ser mudado, enquanto a outra pessoa, muitas vezes, já seguiu em frente. E a pergunta que permanece é: quanto tempo mais você vai continuar bebendo esse veneno? O sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido, escreveu Frankl. E talvez o maior sentido que possamos encontrar no sofrimento causado por outros seja a descoberta da nossa capacidade de escolher a liberdade interior, mesmo quando tudo parece nos prender ao passado. Há uma história que Frankl conta sobre um homem idoso que veio procurá-lo, inconsolável após a morte da esposa, que ele amava profundamente. Frankl perguntou: o que teria acontecido se você tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse que viver sem você? O homem respondeu que seria terrível para ela, que ela teria sofrido muito. Então Frankl disse: veja, esse sofrimento foi poupado a ela, e foi você quem o poupou a ela ao sobreviver e sofrer por ela. Em um instante, o significado da dor daquele homem mudou completamente. O sofrimento continuava o mesmo, mas agora tinha um sentido. Seu luto era um ato de amor. Da mesma forma, quando você escolhe perdoar, você não está dizendo que o que aconteceu está certo. Você está dizendo que não vai mais permitir que o que aconteceu continue determinando quem você é e como você vive. O perdão, na visão de Frankl, não é fraqueza, é a maior prova da sua força interior. Não é esquecer, é transcender. Não é negar a dor, é transformá-la em algo com sentido. É como o próprio Frankl demonstrou. Depois de sobreviver ao impensável, ele não dedicou sua vida ao ódio aos nazistas. Ele dedicou sua vida a mostrar ao mundo que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, ainda temos a liberdade de escolher nossa atitude. Ele transformou sua dor em um legado que continua curando milhões de pessoas ao redor do mundo. E talvez essa seja a pergunta mais importante: qual será o legado da sua dor? Ela vai te manter preso ao passado? Ou vai te impulsionar para um futuro com mais significado? Se isso clareou algo dentro de você, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Este vídeo está te ajudando a entender o silêncio de uma nova forma? Então, retribua esse apoio com um gesto simples: inscreva-se no canal. Assim, você nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que iluminam as dores da alma. Seu like é o combustível que impulsiona esta mensagem para mais pessoas que precisam encontrar conforto. E se você conhece alguém que vive um silêncio doloroso, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para a cura. Maria carregava uma ferida de 15 anos. Seu pai havia partido sem explicação numa manhã de domingo, deixando apenas o silêncio como herança. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum pedido de desculpas. Apenas a ausência que ecoava pelos corredores da casa e pelo vazio dentro do seu peito. Ela tinha apenas 12 anos quando acordou e descobriu que ele havia partido. A princípio, achou que voltaria. Esperou na janela dias, semanas, meses. Preparava-se especialmente para os domingos, pensando que talvez ele aparecesse para almoçar. Com o tempo, a esperança deu lugar à mágoa e depois a algo ainda mais profundo: a certeza de que havia algo nela que fazia as pessoas irem embora. Durante anos, Maria construiu sua vida em torno dessa ausência, dessa rejeição que parecia definir quem ela era. Como uma criança que cresce acreditando ser responsável pelo divórcio dos pais, ela internalizou a crença de que havia algo nela, algo fundamental, irreparável, que fazia as pessoas irem embora. Essa crença, essa história que ela contava para si mesma, infiltrou-se em todos os aspectos da sua vida.
Na escola não investia em amizades. Para quê, se eventualmente as pessoas partiriam? No trabalho nunca buscava promoções. Para quê, se nunca seria boa o suficiente? E nos relacionamentos? Nos relacionamentos era onde a ferida mais sangrava. Em cada relação amorosa, ela buscava inconscientemente o mesmo padrão. Homens que a faziam se sentir invisível, que nunca estavam completamente presentes, que sempre mantinham um pé na porta. Homens que, como seu pai, eventualmente partiriam. Como se de alguma forma ela precisasse reviver aquela dor original para tentar curá-la. Como se ao finalmente fazer alguém ficar, ela pudesse provar para si mesma que era digna de ser amada. O mais recente, Carlos, seguia o mesmo roteiro familiar. Não retornava mensagens por dias, cancelava planos de última hora, falava sobre espaço e liberdade. Palavras que faziam o estômago de Maria se contorcer em ansiedade. Mas ela permanecia, porque partir seria admitir que, mais uma vez, não era suficiente para fazer alguém ficar. Maria havia tentado todo tipo de terapia. Em um desses consultórios, ouviu pela primeira vez a palavra que mudaria tudo, embora ela ainda não soubesse. Perdão. Você precisa perdoar seu pai, disse a terapeuta com gentileza. Maria sentiu o rosto queimar de raiva. Por quê? Ele não merece meu perdão. Ele não pediu desculpas. Ele nem sequer reconhece o que fez. Por que eu deveria perdoá-lo? Não. É sobre ele merecer, respondeu a terapeuta. É sobre você merecer paz. Mas Maria não estava pronta para ouvir. Para ela, perdoar era como dizer que o abandono estava tudo bem. Era como dar ao pai a absolvição que ele nunca pediu. Era como admitir que 15 anos de dor não importavam. Os relacionamentos iam e vinham, sempre seguindo o mesmo roteiro doloroso, sempre terminando no mesmo lugar. Sozinha, convencida de que esse era seu destino. De que havia algo nela que não merecia ser amado até o fim. Até que um dia, em uma pequena livraria no centro da cidade, ela estava folheando livros de autoajuda, sua nova obsessão desde que Carlos havia partido, levando o último fragmento de sua autoestima. Foi quando seu olhar caiu sobre um título, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Algo naquele livro a chamou. Talvez fosse o olhar do homem na capa, que parecia ter visto o inferno e retornado para contar a história. Talvez fosse o subtítulo, Um psicólogo no campo de concentração. Ou talvez fosse apenas o destino, finalmente lhe mostrando o caminho para casa. Folheando as páginas na livraria mesmo, seus olhos pousaram em uma frase que a atingiu como um raio. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Maria sentou-se no chão da livraria, o livro aberto no colo, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Pela primeira vez em 15 anos, ela viu a verdade com clareza cristalina. Não podia mudar o fato de que seu pai havia partido. Não podia fazê-lo voltar, nem fazê-lo pedir desculpas, nem fazê-lo amá-la como ela merecia ser amada. A única coisa que podia mudar era a si mesma, a forma como interpretava aquela história, o significado que dava àquela dor. Foi quando Maria percebeu. Não era sobre seu pai merecer ou não o perdão. Era sobre ela merecer a libertação. Não era sobre esquecer o que aconteceu. Era sobre não deixar que o passado continuasse determinando seu presente. O perdão, ela compreendeu, não era apagar a história. Era reescrevê-la com um novo significado. Não era dizer que o que aconteceu estava certo, mas reconhecer que o que aconteceu não precisava mais ter poder sobre ela. Maria comprou o livro e, nas semanas seguintes, devorou-o como se fosse água no deserto. Leu sobre como Frankl, mesmo nos campos de concentração nazistas, havia descoberto que ninguém podia tirar dele a liberdade de escolher sua atitude perante o sofrimento. Leu sobre como o sentido pode ser encontrado mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Leu sobre como o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra um significado, e começou a questionar qual era o significado que ela havia dado ao abandono do pai, que ele não a amava o suficiente, que ela não era digna de ser amada.
que havia algo fundamentalmente errado com ela. Mas, e se houvesse outro significado possível? E se a partida do pai dissesse mais sobre ele do que sobre ela? E se, em vez de significar que ela não era digna de amor, significasse que ele não estava pronto para amar? E se, em vez de ver-se como vítima de um abandono, ela pudesse ver-se como sobrevivente, como alguém que, apesar de tudo, continuou? Nas semanas seguintes, Maria começou a observar como aquela mágoa não perdoada havia se infiltrado em cada aspecto da sua vida. Como ela estava sempre esperando ser abandonada. Como ela nunca se permitia confiar completamente. Como ela própria sabotava relacionamentos antes que pudessem machucá-la. Maria começou a perceber que, ao não perdoar, ela não estava punindo seu pai. Ele sequer sabia da sua dor. Ela estava punindo a si mesma. Estava permitindo que aquela ausência continuasse definindo sua presença no mundo. E foi nesse momento que ela entendeu a verdadeira essência do perdão. Não era um ato de generosidade para com o outro, mas um ato de compaixão para consigo mesma. Era escolher a liberdade em vez da prisão emocional. O processo não foi fácil nem rápido. Houve dias em que a raiva voltava com toda a força. Dias em que a dor parecia tão fresca quanto 15 anos atrás. Mas agora havia algo diferente. Maria havia escolhido não ser definida por essa dor. Uma noite, sozinha em seu apartamento, Maria pegou uma folha de papel e escreveu uma carta ao pai. Não uma carta para enviar. Uma carta para si mesma. Nela, expressou toda a dor, toda a raiva, todo o luto que carregava há 15 anos. E então escreveu as palavras que jamais imaginou que escreveria. Eu te perdoo, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Depois, acendeu uma vela e queimou a carta, olhando as cinzas se dissiparem no ar. Sentiu como se algo dentro dela também estivesse se dissolvendo. Não a memória da dor, mas o poder que ela tinha sobre sua vida. Ela começou a construir um novo sentido para sua história. Não era mais a história da menina abandonada pelo pai. Era a história da mulher que escolheu a liberdade, que escolheu não viver como refém do passado. E o mais surpreendente, quando Maria finalmente encontrou esse novo sentido, algo mudou na forma como ela se relacionava. Ela parou de buscar homens que a abandonariam. Parou de tentar provar seu valor através do amor dos outros. Começou a reconhecer seu próprio valor, independente de quem ficava ou quem partia. Meses depois, ao sair do trabalho, cruzou na rua, com um homem que lhe pareceu familiar. Demorou alguns segundos para reconhecer. Era seu pai, envelhecido, mas indiscutivelmente ele. Seus olhares se cruzaram. Por um momento, Maria sentiu o antigo nó no estômago, o antigo desejo de aprovação, o antigo medo da rejeição. Mas então respirou fundo e percebeu. A ferida ainda estava lá, como uma cicatriz, mas já não sangrava mais. Ela podia olhar para aquele homem e ver apenas isso. Um homem. Não o centro do seu universo, não o árbitro do seu valor. Apenas um homem que um dia fez uma escolha terrível. Com um pequeno aceno de cabeça, ela seguiu seu caminho, sentindo uma leveza que nunca havia experimentado antes. O perdão não havia mudado o passado, mas havia transformado completamente seu presente e aberto as portas para um futuro que ela nunca havia imaginado possível. Se essa história te deu esperança, compartilha com alguém que talvez também precise ouvir que é possível escolher a liberdade, mesmo quando a ferida parece profunda demais para ser curada. A mágoa é uma prisão que você carrega dentro de si. Quando você não perdoa, você não está punindo o outro. Na maioria das vezes, a pessoa que te feriu nem sequer sabe o quanto você ainda sofre. Ou pior, sabe, mas não se importa. Em qualquer um dos casos, a única pessoa que continua sofrendo é você. A mágoa não perdoada é como carregar ferros pesados dentro do seu próprio peito. É acordar todos os dias e vestir o uniforme de prisioneiro, mesmo quando as portas da cela estão abertas. É como aquela antiga parábola budista. 2 monges encontram uma mulher que precisa atravessar um rio. Um deles a carrega até a outra margem, mesmo sabendo que monges não devem tocar em mulheres. Horas depois, o outro monge, indignado, pergunta:
Como você pôde carregar aquela mulher, sabendo que é contra nossas regras? O primeiro responde: eu a deixei na margem do rio há horas. Você ainda a está carregando. Não perdoar é como continuar carregando alguém que já não está mais presente em sua vida. É dar a essa pessoa um poder sobre você que ela não merece ter. Como diria Frankl, o ser humano não é totalmente condicionado e determinado. Ele mesmo determina se cede às condições ou se levanta para enfrentá-las. A primeira etapa para o perdão é reconhecer que você tem o poder de escolha. Você pode continuar sendo prisioneiro da sua mágoa, ou pode escolher caminhar em direção à liberdade. Para começar esse processo, faça um exercício simples. Escreva em um papel todo o espaço mental, emocional e temporal que essa mágoa ocupa em sua vida. Quantas horas por dia você pensa nisso? Quantas conversas são dominadas por esse tema? Quantas decisões você toma baseadas nessa ferida? Agora imagine o que poderia fazer com todo esse espaço, se ele fosse liberado. O perdão não é esquecer, é ressignificar. Um dos maiores equívocos sobre o perdão é achar que perdoar significa fingir que nada aconteceu, que a dor não existiu, que a ferida não foi real. Perdoar não significa dizer que o que aconteceu está certo. Não significa minimizar o impacto que teve sobre você. Não significa voltar a confiar em quem te traiu ou manter relações tóxicas em sua vida. Perdoar não é apagar o passado, é libertar o futuro. É como disse Frankl, dizer sim à vida apesar de tudo. Perdoar significa dizer que você não vai mais permitir que o que aconteceu continue te ferindo. É dar um novo significado à sua história. É como uma cicatriz. Ela não desaparece, mas deixa de doer. Torna-se apenas uma marca que conta uma história sobre algo que você sobreviveu. Algo que de alguma forma te fez mais forte. Um exercício poderoso é reescrever sua história de dor com um novo significado. Se antes você pensava, fui abandonado porque não sou digno de amor, tente reescrever como passei por um abandono que me ensinou sobre minha própria força. Sobrevivi a isso e agora sei que posso sobreviver a qualquer coisa. Se antes pensava, fui traído porque não sou suficiente, tente reescrever como a traição que sofri diz mais sobre o caráter do outro do que sobre meu valor. Mereço relações baseadas em honestidade e respeito. Ressignificar não é negar a dor. É transformá-la em algo que te fortalece, em vez de algo que te diminui. A liberdade começa quando você assume o controle da sua narrativa. Tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, ensinou Frankl após sobreviver ao impensável. Quando você não perdoa, você permite que outra pessoa escreva sua história. Você se torna o personagem secundário em um roteiro que gira em torno da pessoa que te feriu. Quando você perdoa, você retoma a caneta. Você escolhe ser o autor da sua história, não apenas a vítima dela. Você decide qual será o significado daquele capítulo doloroso. Pense nos grandes personagens literários. Eles não são grandes porque nunca sofrem. São grandes porque, apesar do sofrimento, encontram formas de transcender, de transformar tragédia em significado. Pergunte a si mesmo, que história você está contando sobre o que aconteceu? É uma história que te aprisiona ou uma história que te liberta? Um exercício simples, mas profundo. Imagine-se daqui a 10 anos olhando para trás, para esse momento de sua vida. Como você gostaria de se lembrar de como lidou com essa dor? Como alguém que ficou preso ao passado? Ou como alguém que usou essa experiência como trampolim para uma vida com mais significado? O perdão é um processo, não um evento. Muitas pessoas desistem do perdão porque esperam que seja um momento único, quase mágico, em que toda a dor simplesmente desaparece. Mas raramente é assim que acontece. O perdão é mais como uma jornada de 1000 dias, como dizem os zen budistas. É um caminho que você percorre um passo de cada vez. Às vezes avançando, às vezes recuando, mas sempre mantendo a direção. Não espere acordar um dia e descobrir que a mágoa desapareceu. O perdão é uma decisão que você toma todos os
dias em pequenos atos de liberdade, até que um dia você perceba que aquela dor já não controla mais seus pensamentos. É como subir uma montanha. Você não chega ao topo em um único salto. Você dá um passo de cada vez, por vezes recuando um pouco quando o terreno é difícil, mas sempre retomando a subida. Nos dias em que a mágoa parecer maior que você, lembre-se, cada pequeno ato de perdão é um passo em direção à sua liberdade. Um exercício prático. Comece perdoando as pequenas coisas. O motorista que cortou seu caminho no trânsito. O colega que levou o crédito pelo seu trabalho. O amigo que esqueceu seu aniversário. Pratique o músculo do perdão nas pequenas feridas, para que ele esteja forte quando chegar a hora de perdoar. As grandes. Perdoar é um ato de amor próprio. Talvez o mais importante. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor ao outro. Você está devolvendo a si mesmo o direito de viver plenamente no presente, sem as amarras do passado. Decidir que você merece paz, que você merece alegria, que você merece relações saudáveis e amor verdadeiro, que você merece um futuro que não seja definido pelas feridas do passado. Como diria Viktor Frankl, dizer sim à vida apesar de tudo, apesar da dor, apesar da traição, apesar do abandono. Dizer sim à possibilidade de cura, dizer sim à sua própria capacidade de criar significado a partir do sofrimento. Um exercício transformador. Faça uma lista de tudo que a mágoa não perdoada está te impedindo de viver plenamente. Os relacionamentos que você evita, as oportunidades que você não abraça por medo, os momentos de alegria que você não permite a si mesmo. Depois pergunte: vale a pena? Porque no final, o perdão é o maior ato de coragem. É olhar para a ferida aberta e dizer: isso não vai me destruir, isso não vai me definir. Eu sou maior que essa dor. Se isso falou com você, comenta liberdade aqui embaixo. Pode ser que alguém precise ler e encontrar esperança nas suas palavras. Talvez hoje você esteja carregando uma dor que parece maior que você. Uma ferida tão profunda que você não consegue imaginar como seria viver sem ela. Talvez você pense que nunca vai conseguir perdoar, que a ferida é profunda demais, que o outro não merece, que algumas coisas são imperdoáveis, e talvez você esteja certo. Talvez existam atos tão cruéis que vão além da nossa capacidade humana de perdoar. Mas lembre-se, o perdão não é sobre merecer, é sobre libertar. Não é sobre esquecer, é sobre ressignificar. Pense no peso que você carrega hoje. Nas noites em que o sono não vem porque a mente está ocupada revivendo aquele momento, aquelas palavras, aquela traição. Pense nas vezes em que você se pegou pensando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse sido melhor? E se eu tivesse sido suficiente? Pense em como seria acordar um dia e sentir que esse peso finalmente começou a diminuir. Não porque a dor nunca existiu, mas porque você escolheu não deixá-la definir quem você é. Como Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração nazistas. Mesmo quando tudo é tirado de nós, nossa família, nossos bens, nossa dignidade, ainda resta uma liberdade essencial, inviolável. A liberdade de escolher como responder ao que nos acontece. Essa é a última liberdade humana. A escolha da nossa atitude perante qualquer circunstância. A escolha de não permitir que o sofrimento nos roube o direito de encontrar sentido. A escolha de não deixar que aqueles que nos feriram continuem tendo poder sobre nós. E talvez essa seja a maior prova da nossa humanidade. A capacidade de transformar a maior das dores em algo com sentido. De escolher a liberdade, mesmo quando tudo parece nos aprisionar. Porque no final, perdoar não é sobre o outro, é sobre você. É sobre devolver a si mesmo o direito de viver sem as correntes do passado. É sobre escolher ser maior que a dor que tentou te definir. Pense nisto. Quanto da sua energia vital está sendo consumida por mágoas não perdoadas? Quanto do seu presente está sendo sacrificado no altar do passado? Quanto do seu futuro você está permitindo que seja determinado por quem te feriu? A ferida pode ser parte da sua história, mas não precisa ser o fim dela.
nem o seu destino, nem a sua identidade. Como escreveu Frankl depois de perder quase tudo, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Hoje, aqui e agora, você tem essa escolha. Continuar carregando o peso da mágoa ou começar a jornada em direção à liberdade. Continuar sendo definido pela dor ou usar essa dor como combustível para uma transformação profunda. O caminho não será fácil. Haverá dias em que a mágoa vai parecer tão fresca quanto no primeiro momento. Dias em que a raiva vai queimar, como fogo. Dias em que perdoar vai parecer impossível. Nesses dias, seja gentil consigo mesmo. Lembre-se que o perdão é uma jornada, não um destino. Um processo, não um evento. Uma escolha que você faz todos os dias, até que um dia você perceba que a ferida já não sangra mais. E nesse dia, você vai entender o que Viktor Frankl quis dizer quando afirmou que a maior conquista humana é transformar tragédia pessoal em triunfo, transformar sofrimento em crescimento, transformar prisão em liberdade. A sua história não acabou. Na verdade, ela só começou a fazer sentido no momento em que você decidiu que não seria mais refém do seu passado, no momento em que você escolheu a liberdade. Como diria Viktor Frankl, forças além do seu controle podem tirar tudo que você possui, exceto uma coisa: sua liberdade de escolher como responder à situação. Escolha a liberdade. Escolha o perdão. Não por eles, por você. Deixe sua marca com um like para que esta mensagem encontre mais corações sedentos por clareza. Inscreva-se, ative as notificações para receber doses regulares de inspiração e bem-estar. Compartilhe nos comentários a palavra liberdade para vibrarmos juntos nessa jornada. Quem sabe sua experiência não se torna luz para outros em nosso canal. Conte-nos nos comentários o que te motiva e te dá força. Sua história única pode iluminar um futuro vídeo em nosso canal, inspirando milhares.